E agora a gente vai falar sobre código de ética e assistência multiprofissional para a nossa categoria, né? A nossa atuação enquanto doulas, como é que isso vem para nos dar um norte e agregar na nossa formação, na nossa profissão de doulas. Qual a necessidade de um código de ética? Com o aumento da quantidade de profissionais, né, de doulas, de cursos de formação, isso tem se expandido. Hoje a gente consegue encontrar em alguns lugares cursos de formação vinculados ao Instituto Federal, algumas universidades, né, de forma gratuita. Então, tem se expandido realmente a busca pela doulagem e cada vez mais profissionais têm se formado. Então, a gente tem aumentado, né, em número no Brasil inteiro, de uma forma muito plural. E a partir disso, e das configurações mesmo de relações de trabalho, surge a necessidade de orientações para essa profissional que está se formando, né? Tanto para quem está se formando agora, como vocês, né? Terem já um conhecimento disso, como também para nós que já atuamos há muito tempo, é sempre importante estar revisitando esses acordos que estão escritos dentro do Código de Ética. O Código de Ética ele vem para garantir a segurança, o respeito e a qualidade da assistência da doula. É uma segurança também para as famílias, também para a doula, né, se resguardar até a nível legal, com seus direitos e deveres. Definir também os limites dentro da profissão de doula, as responsabilidades que cabem à doula, e a proteção da categoria, né? Muitas pessoas acham, mas trazer leis para reger, talvez é uma forma de castrar um pouco essa profissão. Não, pelo contrário. Quando a gente estabelece quais são esses limites, né? O que cabe à doula, o que não cabe, as formas de trabalho mais organizadas e mais corretas a nível de legislação mesmo, a gente protege a nossa categoria, porque isso traz confiança, segurança para a comunidade, né, para os outros profissionais e para nós também, enquanto profissionais. Aqui no Ceará, nós temos a nossa associação, que é a ADOCE, Associação de Doulas do Estado do Ceará. Ela tem quase 4 anos de existência, né? Nós temos o estatuto, nós temos esse código de ética, e eu trouxe algumas coisas aqui, né, pontuais, para que vocês vejam. Posso, inclusive, colocar lá no grupo depois, o Código de Ética na íntegra, para vocês lerem depois, né? Mas ele traz direitos e deveres das doulas, ele bate muito fortemente na importância dos acordos firmados, né? Aquilo que eu falei naquele slide anterior, sobre comunicar para as famílias como é que você vai prestar a sua assistência. O que é que vai ser responsabilidade deles, né? O que é sua. A doula vai levar comida para a gestante? Não. Quem é que vai comprar a comida da gestante? O que a doula leva? O que a doula não leva? Para a pessoa conseguir se organizar, né? Em que momento a doula vai? Vários cenários. É importante que isso esteja descrito no contrato de vocês, para que esses acordos sejam firmados, para que vocês também possam se resguardar, né? Na probabilidade de alguma coisa adversa acontecer, né? De repente, uma rescisão de contrato. A pessoa contratou, mas agora ela não quer mais, ela quer o dinheiro de volta. O que tem lá no contrato, que a pessoa assinou e você também assinou, que fala sobre rescisão de contrato, sobre devolução de valores. Então, ter um contrato é uma coisa que protege, é importante. Lá no parágrafo 18, fala também sobre a não realização de procedimentos clínicos. A doula não efetua qualquer procedimento da área da saúde. Em caso de doulas que são também profissionais da saúde, esta deve limitar claramente para a cliente, para ela mesma, seus limites de atuação, nunca exercendo dupla função. Isso é muito importante, gente. Eu sei que algumas de vocês são profissionais da saúde, e não é que profissionais da saúde não possam ter formação de doula. Não existe nenhum lugar que diga isso, né? Enfermeira não pode se formar doula, ou que técnica de enfermagem não pode se formar doula. Não existe isso, né? A doulagem é uma profissão livre, é uma formação livre, e sendo maior de idade, a pessoa pode se formar doula, né? O que não se pode é a questão da dupla função, né? Então, se você tem uma outra profissional da área da saúde, é importante que isso fique muito claro,
para a pessoa com quem você está fechando seu contrato. Né? Se você é, por exemplo, fisioterapeuta e também tem formação de doula, não pode estar as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Ou a pessoa te contrata como uma coisa, ou a pessoa te contrata como outra coisa. Né? Às vezes a gente vê, em muitos lugares do Brasil, né, especialmente nos interiores, essa dupla função sendo exercida de forma muito escancarada. Né? Às vezes só tem uma doula lá, mas essa doula também é enfermeira. Aí aparece lá no history da doula, no Instagram da doula, que ela foi doular fulana e lá fazendo a ausculta do BCF, a doula. Só que ela é enfermeira. Mas se ela está atuando como doula, ela não pode fazer procedimento técnico. Ela não pode fazer dupla função. Né? É uma coisa que os códigos de ética de todas as associações e também da Federação de Doulas deixam muito claro isso. A doula não prescreve medicamentos. E isso é importante também ter em mente, porque existem alguns cenários onde a gente vê de forma muito comum as pessoas prescrevendo coisas. Por exemplo, óleo de rícino, a mulher está perto de parir, mas já está entrando nas 41 semanas, não entrando em trabalho de parto, vamos dar óleo de rícino para essa mulher, vamos orientar ela a tomar óleo de rícino para ver se ela entra em trabalho de parto. Né? Isso é uma conduta, no mínimo, questionável, né? Porque se essa pessoa toma isso que você orientou, né? Você, doula, orientou ela a tomar uma coisa, a ingerir uma coisa que tem um potencial de toxicidade, né? Que é um laxante. É laxante porque tem toxicidade, por isso que solta o intestino, né? E aí, se essa mulher passar mal, se essa mulher apresentar alguma reação alérgica, se essa mulher precisar de uma assistência por conta disso que você orientou ela a tomar, se alguma coisa acontecer que nem tem a ver com isso que você orientou, mas a pessoa pode dizer que foi por causa disso. Né? Então, ter muito cuidado também com esses costumes, essas orientações, né, que são questionáveis nesse sentido. A doula não acompanha partos desassistidos. O que é um parto desassistido? Você está ali doulando a família e, de repente, a pessoa decide não ir mais para o hospital. Não, eu vou parir aqui, não quero sair, vou ficar aqui. Planejei, foi para ser assim. E não comuniquei você, doula, mas a gente planejou, foi para ter aqui sozinho mesmo, sem assistente. A doula não pode acompanhar parto desassistido, né, porque a doula não consegue garantir a vitalidade, né, fetal, a vitalidade materna. A doula não consegue resolver questões que podem acontecer num período possível. Por exemplo, o bebê ficou preso, teve uma distócia de ombro. O que você, doula, vai fazer para resolver isso? É uma coisa que pode levar ao óbito do bebê. Então, a doula ela não acompanha parto desassistido. E o que é um parto desassistido? Né? No Brasil, quem é que pode, legalmente, assistir partos, né? Tecnicamente, ser responsável por aquele parto? Médicos obstetras, médicos de família, enfermeiras obstetras, obstetrizes, e as parteiras tradicionais, que são aquelas senhorinhas que estão cada vez mais raras, né? E existem pouquíssimas ainda, que trouxeram, né, essa profissão da parteria, de geração em geração. Essas pessoas podem assistir trabalho de parto no Brasil. Outras pessoas não podem. Então, é importante também a doula entender como vai ser a assistência dessa mulher, como estão esses planos, né? Como é que está sendo o pré-natal, para não cair em algum dessas questões, né? De acompanhar partos planejados para serem desassistidos. O parágrafo 23 também do Código de Ética da ADOCE, né, nossa associação, ela fala sobre a doula assumir papel de acompanhante. Isso também é outra questão, gente. A gente sabe que em muitos locais, inclusive aqui em Fortaleza também, né, aqui na capital, mas especialmente no interior, não é permitido que a mulher entre com o seu acompanhante e sua doula. É permitido que a mulher entre com uma pessoa, né, de sua livre escolha. Isso é contra a lei, né, isso fere diretamente alguns acordos, né, de assistência. A gente tem muito claramente a lei do acompanhante, que garante que a mulher tenha um acompanhante, e no estado do Ceará, a gente tem o Estatuto do Parto Humanizado, que garante que a mulher tenha acompanhante e doula.
em todos os cenários de assistência dentro do estado do Ceará. Então, não se recomenda que a doula assuma papel de acompanhante, que a doula entre, né, junto com a mulher, como sua acompanhante, na maternidade. Por quê? A pessoa acompanhante é a pessoa responsável legal por a sua cliente, né, ou por a sua parceira, enfim, por aquela mulher que está ali parindo. O acompanhante é o responsável legal por ela dentro da instituição. O acompanhante, inclusive, assina papéis, né? Permite que algumas coisas sejam realizadas ou não, né? No caso de uma cesárea, o acompanhante também assina. Então, essa função, ela é privativa de alguém que tem um vínculo com essa paciente. Né? Imagine você, doula, assumir esse papel e acontecer alguma coisa com essa mulher, né, uma coisa trágica que aconteça, e a família vir para cima de você que autorizou aquilo, que estava junto com ela, né, que autorizou o procedimento, ou que não autorizou o procedimento e aconteceu. Então, não caiam nessa cilada, gente. Não entrem como acompanhante. Né? O que se deve fazer? Lutar para que aquele lugar que você está querendo entrar como doula, que não está te permitindo entrar como doula, para que ele permita. O que você pode fazer? Você vai lutar sozinha contra o sistema? Não. Você vai chamar a associação de doulas do seu estado para que possa fazer essa ponte, né, esse diálogo entre esse lugar aí que não está deixando você entrar e as doulas, né, e a categoria. Inclusive, fui recentemente, acho que ano passado, foi a Sobral fazer isso. A gente tem diálogos com o Quixeramobim também, com alguns hospitais que têm se achegado à associação e que as doulas de lá também têm demandado, né, ações da associação de doula, para que a gente consiga garantir esse direito da doula de entrar na maternidade como doula, não como acompanhante de ninguém. As bases de um código de ética são o respeito e o não julgamento, que a gente tinha falado, né, já sobre isso. A confidencialidade, isso é muito importante. Inclusive, esses dias eu vi um Reels de uma doula muito querida, e ela falava sobre isso, sobre a confidencialidade. Né? Não postem, gente, coisas, fotos íntimas da família. Né? As fotos do trabalho de parto são fotos íntimas. Para serem postadas, tem que ter autorização. Né? Inclusive, se a doula posta, sem autorização, ela está ferindo a lei de proteção de dados. E, não, mas a mulher estava ali parindo, eu tirei uma foto. Mulher, deixa eu postar isso aqui, eu posso postar? A mulher respondeu que sim. Não, gente, não vale. Porque a pessoa está numa história alterada de consciência. Né? Então, aquele sim dela ali não valeu. Então, é importante também ter essa visão, né, de ética para utilizar os dados, né, para utilizar a foto, ou até para colocar no seu history, né, que está indo para o trabalho de parto. Muitas doulas gostam de colocar, eu mesmo coloco quando eu estou indo para o trabalho de parto, tiro uma foto aqui na minha casa, ou perto da maternidade, mas eu não falo quem é a pessoa que está parindo. Porque a pessoa, às vezes, ela não quer que essa opinião, que essa informação seja propagada numa rede social, né? Já ouvi relatos, por exemplo, de a mulher foi parir, não falou para a família, e a família descobriu porque viu o history da fulana que estava acompanhando a mulher. Então, isso é muito sério. Não compartilhe as informações das pessoas que vocês estão acompanhando, né, sem a devida autorização. A autonomia da parturiente também é uma base fundamental do Código de Ética, foi aquilo que Flora comentou no início, né? As decisões são tomadas por ela e seu acompanhante, sua parceria, né? Não é pela doula. O ideal é que a pessoa não questione a doula sobre se deve aceitar ou não aquela conduta. Isso a gente conversa antes. Né? Não é para a pessoa se virar e na hora que o médico estiver perguntando se a pessoa aceita romper a bolsa, a pessoa dizer, e aí, eu posso aceitar? Orientem as pessoas a não fazerem isso, gente. Conversem antes, né? E orientem também que não é que não possa haver esse compartilhamento de informações e que o casal não possa tirar dúvidas com a doula, mas a forma que isso é feito, porque a autonomia é dela. Quem vai decidir se pode ou não, se aceita ou não, é ela. A gente está ali para dar as informações, explicar o que é as coisas, explicar o que está acontecendo.
mas se ela vai aceitar, se ela vai querer ou não, não cabe a gente. E, muito claramente, os limites da atuação de cada profissional. Né? No Código de Ética, isso também está bem descrito. A Federação de Doulas, que é o órgão, né, que luta por nós aqui no Brasil, que é o órgão nacional, ela traz uma nota técnica, posso compartilhar também com vocês o link para vocês lerem na íntegra, sobre dupla função. Né? Eu acho importantíssimo, especialmente para quem tem uma formação de saúde, né, ter isso muito claramente, como falou lá no início. Tanto expor claramente para as pessoas que chegam para vocês, como também internamente entender os limites de cada atuação, né? O que pode, o que não pode, até onde a doula que também tem uma formação técnica pode ir. E a questão também, essa nota técnica, ela traz muito a questão da venda casada, né? Que isso fere o Código de Defesa do Consumidor. Até porque não é possível duas coisas em uma. Né? Como a gente viu, né, e tem construído até aqui, nesses diálogos, a doula ela tem uma função exclusiva de um olhar sobre o bem-estar daquela pessoa que está parindo, né, da mulher que está parindo. Com técnicas de alívio de dor, com cuidado da ambiência. É um cérebro que cuida exclusivamente disso, não se preocupa com coisas técnicas, né, de estar fazendo coisa técnica. Então, é importante que vocês tenham dentro de si também essa diferenciação, né? E é uma questão ética mesmo, de tanto dentro da profissão, quanto também para com as famílias, né? Para com a comunidade.